Boa noite, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Bruno Lopes e esse é um vídeo que faz parte de uma série de comentários sobre o tema Data Limite e uma polêmica que foi estabelecida sobre esse documentário que coloca uma data específica para que a humanidade recebesse de fora, recebesse de outras consciências, de outros encarnados, de uma população de outro planeta, configurada como uma moratória, em que deveríamos cumprir uma missão de paz, ou seja, não entrar numa terceira guerra mundial. Desta forma estaríamos habilitados, estaríamos em condições de receber de outras consciências, de outros mundos, ensinamentos para progresso aqui no nosso mundo. Essas informações você vai encontrar com maior riqueza no documentário específico Data Limite, que também está aí no item descrições, junto de algumas obras que, ao longo desses vídeos que eu venho comentando, estão sendo usadas para subsidiar minha linha de raciocínio e que, de alguma maneira, fazem parte do contexto que é abordado em Data Limite. Tenho me concentrado no livro A Caminho da Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, e é uma obra a qual Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico, fala sobre a trajetória da Terra, não minuciosamente, mas destacando alguns pontos. E no último vídeo, após o raciocínio e algumas reflexões, eu trouxe um trecho do livro, no capítulo 24, o Espiritismo e as Grandes Transições, onde Emmanuel fala de um momento específico do nosso globo, comparando ele ao momento específico do sistema Capela, em que lá os espíritos endurecidos no mal foram retirados daquele planeta. Então, de alguma maneira, isso está acontecendo também no nosso planeta, onde não apenas os espíritos desencarnados que estão endurecidos no mal, mas até mesmo os encarnados que são endurecidos no mal vão ser separados daqueles outros que estão buscando de alguma maneira serem pessoas melhores, praticarem o bem. Essa separação, então, configura uma transição, que a grosso modo nós podemos enxergá-la, podemos identificá-la de uma maneira assim bem prática, bem objetiva, comparando com uma faxina que a gente faz na nossa casa. De alguma maneira, quando vamos fazer uma faxina, é necessário retirar as coisas do lugar, limpar. Muitas vezes a gente vê sujeira, a gente acha objetos e se depara com algumas situações que não estávamos esperando. O que estava de trás de um armário que você puxa, debaixo de uma cama que você move. Então, é preciso retirar algumas coisas do lugar, fazer uma certa desorganização para que se enxergue o que há de sujeira, para que aquela sujeira possa ser removida e então tenhamos condições de vislumbrar aquele ambiente. O que fica melhor em qual lugar. E aí, como fazemos em nossa casa, vamos dispondo, às vezes até em locais diferentes, os mesmos objetos que colocávamos. Esse é apenas um exemplo. E ainda nessa comparação, enxergamos nessa nossa reorganização em casa que determinados objetos se adequam melhor em determinados locais. Então, nós vamos colocando isso e vamos percebendo que a disposição do ambiente, a disposição das coisas no ambiente fica melhor. E, em se tratando em aspectos espirituais, provavelmente é assim que acontece. Porque o espírito, ele vibra de acordo com a sua faixa de sintonia, de acordo com o tipo de sentimentos, de pensamentos que ele mais se afiniza. Vibrações densas, pesadas, vão então corresponder a pensamentos, sentimentos densos, pesados. E dentro de uma programação que é estabelecida pelos espíritos puros, não vai mais fazer parte do conjunto, dos encarnados que aqui estiverem. Como então estará sendo iniciada uma nova etapa no progresso, esse tipo de vibração, ele não vai, além de não corresponder, ele iria atrapalhar em muito.
porque a fase a qual essas vibrações de alguma maneira traziam para nós que lidamos com esse que vibra, trazia de alguma maneira um ensinamento. Então, digamos, para aquele que precisa aprender sobre a paciência, é necessário um outro que provoque isso, que de alguma maneira tire a paciência, ou crie situações e condições para que a paciência seja testada. Então, não é que não vamos ter mais experiências para que esse ou aquele aspecto seja testado, seja aprendido, mas é porque o tipo de prova, o tipo de experiência já vai ser diferente. É esse o assunto que hoje nós vamos abordar, vamos raciocinar juntos, vamos problematizar juntos, um aprendizado que também está em curso em mim. É sobre esse período de transição e especialmente que é uma transição que acontece em nós, mas que também está acontecendo com o nosso planeta. Vamos partir então para as nossas reflexões, ainda no capítulo 24, o Espiritismo e as Grandes Transições, no livro A Caminho da Luz. E eu vou destacar agora o item Jesus, e vou ler um trecho aqui. Há no mundo um movimento inédito de armamento e munições. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. Então, desse ponto, já temos que pensar que essa proposta de moratória para não entrarmos numa terceira guerra mundial, ela então ressalta algo que já vem na intimidade do ser humano de longa data. É como se essas consciências superiores estivessem dizendo: não, agora chega, né? Então, a transição que acontece, ela tem que se iniciar nesse motivo interno, onde cada um de nós tem, de alguma maneira, um inimigo íntimo. Sem buscarmos fazer uma análise tão profunda, uma análise psicológica tão profunda com relação às informações que o livro nos traz sobre essa corrida armamentista. Nós podemos então considerar, de acordo com as informações que o A Caminho da Luz nos traz, que ela se baseia em medo. Muitas vezes temos medo de determinadas situações, nos sentimos ameaçados em função desse atributo, desse aspecto em nós, e, sob a justificativa de nos defendermos, nos armamos. Basicamente é o que acontece com os países que detêm essas armas de grande potencial de destruição. Eles, de alguma maneira, cultivam essas armas sob a justificativa de estarem se defendendo, de terem meios para se defender. E o meio de se defender é uma arma, é o ataque. Em última análise, poderíamos então identificar nessas ações agressivas uma tentativa de se defender dos próprios medos. Esta é uma provocação para que tenhamos apenas um exemplo, uma base, para analisar a hostilidade em nós. Esta hostilidade em nós se sustenta em qual sentimento? É uma hostilidade gratuita?
é uma hostilidade que eu consigo nomear, que eu consigo, de alguma forma, associá-la a algo que eu chamo de motivo? Um exemplo recente, sem polemizar. A política nos dividiu. Estivemos em brigas nas redes sociais, estivemos em brigas, em atos violentos nas ruas, por este ou por aquele partido, por este ou por aquele candidato, que representava, de alguma maneira, não apenas os interesses do partido, que representava não os interesses do povo, como muitas vezes é o que discursa-se, mas em algum grau, uma via de expressar essa hostilidade que há em nós. E que de alguma maneira encontra um motivo, encontra uma justificativa, encontra uma desculpa para ser expressa nesta ou naquela direção. Então, nos vimos divididos. Pessoas que em vários momentos se apresentaram como pacíficas, entrando em discussões acaloradas por causa desse ou daquele partido, todos defendendo uma sociedade sem corrupção, todos defendendo uma sociedade mais justa, mais pacífica, e que só é possível se o meu partido ganhar, se for o meu candidato que estiver na presidência. E aqueles que, de alguma maneira, perderam, entram em hostilidade com esses que ganharam. Então, é de fato o motivo? Parece que não. Parece que essa hostilidade já existente em nós fica ali na expectativa que certos elementos externos, que certos estímulos a chamem e ela possa vir à tona e ser expressa quase como se fosse uma entidade com vontade própria, e esse ou aquele de nós acaba naquela famosa atitude de dizer: ah, mas foi ele que fez. Eu bati porque ele me bateu. Eu apenas revidei. E por aí vai. E como eu comentei nos outros vídeos, é uma missão de paz que não se trata então apenas de não entrar numa terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial, então, ela tem que ser evitada dentro dos nossos lares, nos nossos trabalhos, em todos os contextos da nossa sociedade. Então, é um grande desafio para nós. Como os espíritos puros sabem que esse é um desafio grande, dada a nossa condição de sermos espíritos que estaríamos mais próximos de uma infância espiritual do que da fase adulta, eles realmente devem ter se reunido. E eu digo desta forma porque Emmanuel nos informa no A Caminho da Luz, apesar de que aqui não está estabelecida nenhuma data. Então vamos ler na íntegra o que é falado no texto. Ainda no capítulo 24, o Espiritismo e as Grandes Transições, nesse item Jesus, já no parágrafo final, Emmanuel diz: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então Jesus é o governador da Terra, se reuniu com as potências celestes do nosso sistema solar. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre. Então, na época dessa publicação, ainda não havia se reunido. Ele não estabelece data, ele não fala de quando. Ele coloca reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade,
decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Então eles iriam se reunir para decidir sobre os destinos do nosso mundo. E como foi dito em outro vídeo, foi comentado em outro vídeo, essas decisões, essas programações, são programações de grandes eventos, eventos coletivos, que vão desempenhar algo de útil na vida de todos. E não é uma coisa tão específica. Para isso, sugiro que, caso você tenha interesse de saber como que uma programação existencial particular se articula com isso, com essas programações coletivas, sugiro pesquisar um pouco mais nas obras espíritas que vão fornecer esse tipo de aprendizado. Ou te dar mais informações capazes de que você, assim como eu, estabeleça mais perguntas, que nem sempre vão ser respondidas. Continuando o texto aqui, que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Então, o que vai resultar dessa reunião deles? Deus sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. E aí, ele parte para o outro capítulo, o Evangelho e o Futuro, que vem falando de como será são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Então, esses espíritos endurecidos no mal, diante desse momento de transição, diante dessa reunião dos espíritos puros que estão determinando a direção do planeta Terra nesse momento, serão atitudes temerárias, serão atitudes desesperadas, por assim dizer. E o que faz uma pessoa em desespero? Muitas loucuras. É o que acontece em nosso planeta nesses tempos de transição. A transição, ela marca o fim de algo e o início de outro. Então, esse fim de algo é feito a grande revelia, com muita contrariedade. Então, atitudes desesperadas para que o sistema se mantenha, atitudes veladas, implícitas, muita corrupção, muita violência, muito mal, em outras palavras. E um vislumbre de algo diferente, o vislumbre de uma nova realidade, o vislumbre desta era cósmica, que será uma era em que não apenas os encarnados e desencarnados manterão relação, mas os encarnados e os desencarnados entre os mundos poderão se comunicar, porque conseguiremos desenvolver tecnologias para alcançar esse patamar. Mas o que seria dessas tecnologias na mão de pessoas sem ética, na mão de pessoas imorais, na mão de pessoas hostis, violentas? O que seria do comércio, da medicina, se descobríssemos curas para as doenças, mas nosso aspecto ético ainda estiver permeado de interesses materiais, de interesses comerciais, consumistas? Será que realmente essas consciências que são de outros planetas, que já passaram por esse estágio que nós estamos, se prestariam de vir aqui e entregar
o fruto de seus trabalhos e de sua evolução, há seres que vão pegar isso e transformar em mercado, criar remédios, criar medicamentos e cobrar absurdos, porque se descobriu a cura do câncer, por exemplo. Então, não. Se há alguma afirmação, e esta eu posso colocá-la como algo puramente pessoal, eu não creio que isso vá acontecer assim, dessa forma espetacular que estamos ansiando. Seria muito bom que Jesus viesse, como uma passagem bíblica que diz que Jesus seria visto nas nuvens pelos 4 cantos do planeta, para quem imagina que ele viria então a bordo de naves e que assim não teria como discutir tanto a existência de seres em outros planetas, de vida em outros planetas, quanto a existência de Jesus, associando desta forma o que o Espiritismo coloca. Então, provar vida em outros planetas, provar que Jesus é o governador espiritual da Terra, é de alguma forma também provar o Espiritismo. Então pensamos que, nossa, seria muito bom que eles chegassem aqui e tirassem todos esses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que estão endurecidos no mal e fazendo tanto prejuízo. Mas será que são apenas esses? Eu e você não furamos fila, não pegamos um troco a mais, não fazemos qualquer coisa que em última análise configure uma corrupção? Será que ainda temos inveja, cobiça, queremos o que é do outro? Então, se tirar esses espíritos endurecidos, nós estaríamos livres de todas essas mazelas, né? Eu acho que não. Então, é nesse sentido que eu penso que essas consciências não vão nos entregar informações que, pelo nosso grau espiritual mais próximo de uma infância, não saberemos usar. Seria quase como se entregássemos objetos perigosos, de potencial agressivo, entregarmos armas na mão de crianças. Creio que para isso eles teriam que ter uma certeza de que nós poderíamos ao menos iniciar um bom uso dessas informações até chegar na boa aplicação. Para tanto, nós vamos ter que progredir. E esse progresso vai se dar à medida em que estivermos trabalhando em nós mesmos. Caminhando para o fim desse vídeo, eu destaco o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou comentar aqui sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que Jesus fale: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, esse capítulo, além de precisar de um estudo aprofundado dessa passagem, e que aqui os espíritos superiores vão falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, vai descrevendo como que cada mundo está de acordo com o espírito que ali está encarnado, porque existe uma faixa de afinidade. Então, não é possível que um espírito de vibração densa esteja num lugar de vibração mais amena, de vibração mais serena. Para quem estuda física quântica, vale a pena articular as ideias com essa ideia do Espiritismo. Isto aqui que eu estou fazendo é apenas uma provocação
para que você possa pegar a obra e pregar os conceitos de física quântica e articular, vendo o caráter científico da doutrina espírita e não apenas esse caráter religioso, que muitas vezes é o que as pessoas entendem. Tem outro, continuando, destinação da Terra, causa das misérias humanas. Nesse capítulo vai falar por que a Terra é um planeta como é. E aí, o item 8, mundos inferiores e mundos superiores. Destaco basicamente os dois tipos, né, de classes de mundos. E entre eles aí vamos ter os graus. Então existe também uma escala nos mundos. E não apenas uma escala na hierarquia espiritual. Isso, a lógica vai nos orientar, porque determinados tipos de espírito têm um caráter mais próximo da infância espiritual, tem um caráter mais próximo da primitividade, caráter mais próximo do primitivo. E à medida que vai em direção ao superior, existem gradações da mesma forma com os mundos. Então, esses espíritos de grau mais primitivo estariam encarnados em mundos mais primitivos. Quanto mais primitivo o espírito, mais primitivo o mundo. E aí, isso vai estar de forma infinita. A ciência já descobriu diversos mundos com características similares aos da Terra. Significa que, havendo vida lá, a vida provavelmente será similar à da Terra. E muitas vezes procuramos vida em outros planetas, acreditando que a vida naquele determinado planeta teria que ser nas exatas condições que nós estamos aqui. E o que as obras vão nos fornecer, em especial esse capítulo, é que não, é que os mundos estão de acordo com os espíritos. E os espíritos que ali encarnam recebem um corpo material de acordo com os elementos que constituem aquele mundo. Então, nos mundos primitivos, é evidente que a matéria vai ser densa. Em mundos superiores, a matéria vai ser num outro estado. Então, se estivermos procurando em algum planeta e não conseguimos encontrar o tipo de vida que procuremos, temos que pensar se nossos instrumentos são capazes de medir os elementos que lá estão e se aquele planeta, ou melhor dizendo, em qual grau está incluso aquele planeta. Se é um planeta primitivo, como o nosso, ou se é um planeta já superior. E, a grosso modo, para que possamos ter elementos para trabalhar, mais um comentário em mais um vídeo. Os mundos basicamente vão se distribuir em mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações do espírito, do princípio inteligente. Deus nos criou o princípio inteligente capaz de evoluir até chegar no estado de espírito puro, né, que domina todas as aptidões e também é perfeito. O mundo primitivo comporta as primeiras encarnações do princípio inteligente, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração ou transição, os mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos. Nesta escala, o nosso planeta está situado entre o planeta de provas e expiações em direção ao de regeneração. Então, estamos nesse período de transição de um grau para o outro do nosso planeta, que também vai comportar os espíritos que aqui encarnam. Mas esse, gente, é um assunto que nós vamos ter que deixar para um outro momento, para que a gente possa comentá-lo utilizando esta obra que eu já peguei agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, e já tomando corpo com a Gênese, tomando conhecimento com a Gênese, apresentando essa grandiosa obra que revela com mais evidência
o caráter científico da doutrina espírita. Tenhamos uma boa noite, que nossos anjos da guarda possibilitem boas vibrações, boas energias. Paz e amor no coração de todo mundo. Grande abraço.